Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil. E hoje tem jogo do Bahia, foi difícil chegar aqui nos estúdios. Pô, Bill, fala com o pessoal do Bahia, bicho. Não pode rolar essas ondas, velho. Com certeza. Vamos pro Projac daqui a pouco, né? É isso aí, rapaziada. Estamos aqui mais uma vez no BaiaCast. Vocês sabem que é um lugar de investigação, de comemoração de tudo que está ligado às questões mais fundamentais do ser, né? Principalmente a questão da cidadania plena, a tão sonhada cidadania plena. A gente sabe que no nosso país a gente tem, infelizmente, diversos vetores de cidadania de segunda classe circunstancial. E, infelizmente, são muitos vetores, né? Nós temos a cor da pele, nós temos a orientação sexual, nós temos a origem, se você é indígena, se você é nordestino. E, infelizmente, ainda mais infelizmente, no meio de todos esses vetores, nós temos um vetor também que é extremamente grave no nosso país, né? Que é a questão do gênero. Então, para falar de empoderamento feminino, da sexualidade e da autoestima das mulheres, a gente está aqui com duas convidadas muito mais do que especiais. Então, em nome de toda a nossa equipe, que é Walterson Cabeça na direção técnica, Jorge Billy na direção geral, temos aqui duas mulheres empoderadíssimas que vão contar sobre as suas trajetórias pessoais e também a atuação profissional delas ligadas a esses temas que a gente está falando aqui. Eu estou aqui com a Mel Oliveira. Isso aí, boa noite, um prazer imenso, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, a Mel está muito feliz, né, Cris? E a Cris Salles também. Cris Salles, tá certinho agora. Cris, Mel e Cris. Obrigada pelo convite, prazer imenso estar aqui também. Muito bom, eu tenho certeza que vai ser uma noite de aprendizado. Vocês sabem que a gente aqui no BaiaCast, a gente está indo contra a maré, né? Uhum. Essa coisa dos podcasts da polêmica pela polêmica, mas a gente acredita muito num ambiente de acolhimento e realmente de aprendizado. E tenho certeza que eu estou falando em nome de toda a equipe aqui, vai ser uma noite de aprendizado para nós, porque tenho certeza que vocês vão poder nos ajudar com muitas questões ligadas a esses temas. Com certeza. Esse tema, como você fala sobre o gênero, é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque, infelizmente, as mulheres elas não sabem se valorizar porque elas não conhecem a sua própria autoestima, né? Então, quando a gente trabalha a autoestima de uma forma solidificada, ela consegue se colocar na sociedade de uma forma mais empoderada para que as relações melhorem de forma geral, né? Porque o que eu vejo muito é como a gente tem uma criação um pouco mais contida. A gente precisa se desenvolver sozinho, né? Meio que ser autodidata, assim, nessa questão do empoderamento. E, infelizmente, as mães não sabem conduzir muito bem a criação dos meninos para que eles auxiliem a gente nessa caminhada, né? Porque quando a gente repete muito uma coisa, isso vira realmente uma crença muito forte, né? Arraigada. E fica mais complicado da gente ir contra a maré. Mas não é impossível e eu tô aqui para provar isso, né? Com certeza. E a Cris? Aqui tem outra pessoa que foi totalmente contra a maré, né? Eu vou falar um pouquinho dessa minha trajetória. Eu sou Cris. Sim. Eu sou de Itacaranha, subúrbio ferroviário. Lá no meu bairro eu sou conhecida como Chiclete. E eu sou fruto de uma relação onde minha mãe me queria, né? Sonhou em me ter porque ela entrou numa religião, ela queria ensinar tudo do comecinho. Fez uma cagada. Mas esse é assunto pra depois. Meu pai não me queria e quando chegou na maternidade que ele viu a cópia autenticada dele, ele disse, tô apaixonado. E aí eu cresci nessas duas vertentes. Quando cheguei nos 16 anos, criada pra a paixão de meu pai, né, a menininha dele, e o bibelô de minha mãe, que ela ensinava tudo da igreja, tudo certinho. 16 anos, disse, não é isso que eu quero, eu gosto de menina. E aí... Aí o mundo deu uma volta. A paixão deles acabou dos dois. Sim, né? Acabou paixão, acabou loucura e Cris ficou aí perdida nesse mundo, tentando reconquistar eles. Hoje eu entendo que não preciso, nem preciso reconquistar aqueles... Mas você tinha 16 anos. 16 anos é uma adolescente na fase uma das fases mais difíceis da vida para tentar fazer essa reconquista aí. E aí fui por muitos caminhos, inclusive, que me levaram a fazer coisas que não eram tão agradáveis. Né? Por exemplo, hoje eu considero não agradável, mas há quem faça e eu não me importo. Mas eu fumei durante 10 anos. Meu pai ele era fumante ativo e eu abominava isso na infância.
Com 19 anos eu comecei e parei com 29. Ou seja, eu repliquei uma prática dele durante 10 anos. Talvez por tentar demonstrar honra, amor, não sei o que é que passava na minha cabeça. Mas para você ver como impacta na vida da criança isso, do adolescente, né? Principalmente nós meninas que somos criadas para ter um padrão. Minha mãe ia querer que eu casasse, né? Entrasse de branco. O sonho do meu pai também era entrar de branco comigo no salão. Que também não impede, né? Não impede, mas não era o que eu queria. E aí eles ficaram frustrados porque meus irmãos não foram tão planejados quanto eu. Eu fui, eles queriam que eu seguisse a rota. Eu não segui a rota. Eu fui fazendo meu GPS, me perdi no caminho, né? A gente se perde, mas chegou num determinado patamar da minha vida que a gente se encontrou. Nossa. Olha a expectativa que essa mãe colocou em cima dessa criança, né? Sim. Imagine trabalhar a autoestima dessa moça, né? Porque é uma moça. Ao contrário de mim, que sou uma menina mulher, né? Vamos dizer assim, eu digo que eu tenho 43 anos de idade com 18 anos de energia. Hoje um pouco mais, né? Vamos dizer com 20 anos de energia, que minha energia já não está mais nessa pegada toda. Tem aquele temperinho de pimenta e mel, que é típico aqui da Bahia, né? Com bastante pitadas de ousadia. Eu já fui diferente, eu já fui criada mais solta. Minha mãe, ela sempre disse para mim, estude. Estude para você não depender de homem como eu dependo de seu pai. Então, inclusive, me perdoe a minha ansiedade, era muito comum também ouvir, da sua geração ouvir isso. Exatamente. Mas eu fugi um pouquinho do contexto, de uma forma geral, mas não totalmente, ao contrário dela, né? Eu segui uma linha um pouco mais reta, mas no meio do caminho também acabei me perdendo também no GPS, mas depois logo me encontrei, virei e transformei isso em profissão, né? Eu vim do Bonfim não, da Cidade Baixa, do Monte Serra, fui criada por 2 professores que incentivavam essa questão do estudo, né, do incentivo ao estudo, e me formei como enfermeira aos 21 anos, por conta de uma irmã que me influenciou muito, que é enfermeira hoje, rainha do SUS, né, que bem conhecida aqui em Salvador, mas não quis seguir totalmente esse caminho. Virei empreendedora, casei, tive uma filha linda, maravilhosa, mas não estava satisfeita, completamente satisfeita, mesmo sendo empreendedora. Até hoje eu tenho uma clínica com o meu ex-marido, uma clínica médica, mas também não estava satisfeita. Eu fiz, estou precisando modificar essa trajetória porque eu tenho uma paixão. E a minha paixão é o universo feminino, sempre, desde criancinha. É porque eu não posso dizer desde pequena, porque eu continuo sendo pequena, né? Eu sou minimalista, eu tenho 1,59 m, mas desde criança eu me lembro como se fosse hoje. Na minha época, os shortinhos de educação física eram bem curtinhos, sabe? E aí os meninos formavam aquele corredor polonês. Cara, só para pegar na bunda das meninas, aquilo me dava uma raiva. E eu era a que ia em cima mesmo dos meninos para brigar e tal. Cheguei a puxar na 3ª série, não sei como é que chama hoje, na minha época era 3ª série. Quarto ano, né? A 3ª série, eu puxei uma revolução na escola com as meninas, tomamos a escada e sentamos e eu gritava, mulheres unidas, mulheres, né? Unidas jamais serão vencidas. Então essa paixão já vem desde sempre, só que eu não sabia muito bem como caminhar dentro disso. A enfermagem me trouxe um pouquinho desse aconchego, porque eu sempre trabalhei com o universo feminino, com preventivo, pré-natal. Trabalhava muito, gostava muito, meus olhos brilhavam, mas eu não achava que eu tinha como trabalhar apenas com isso. E eu consegui, aos pouquinhos, descobrir o coach como uma ferramenta. Né, o coach serve como uma ferramenta porque eu atendi muitos clientes como coach em todos os setores, os objetivos. Então, eu percebi que eu tinha 3 tipos de clientes. O cliente que tinha dificuldade de começar, o cliente que parava no meio e o cliente que conseguia ter o sucesso no objetivo, mas que depois voltava tudo. Quando eu digo o cliente, porque eu atendia mulheres e homens. Sim. Mas 90% do público era feminino e a maioria em busca do emagrecimento. Então, eu comecei a perceber aquilo, tem alguma coisa errada
nesse movimento aqui. O coach sozinho não estava dando conta. Porque eu conseguia fazer o resultado acontecer, mas não era da forma tão fluida como eu imaginava, como eu gostaria. Eu fiz, não, tem alguma coisa errada, então vamos pesquisar isso aqui. Eu fui a fundo e entendi que a autoestima estava ligada a todo esse processo de confusão com os objetivos que as pessoas queriam alcançar. Só que não tinha um curso de autoestima, não tinha. E aí eu fui futucando, fui futucando e consegui encontrar uma especialização em coaching em sexuali.dade. E aí foi isso? Onde é que tem lá isso? Em Florianópolis. Ah, tá certo, lá em Florianópolis, isso. tá certo. Aqui em Salvador, infelizmente, não tem, mas eu amei muito, só que eu fiquei meio confusa entre duas coisas muito distantes. Entre mulheres com a autoestima super baixa, que estava aqui na minha frente, não conseguindo alcançar os seus objetivos, e, por outro lado, um mercado erótico, assim, bombando, porque as meninas lá bombavam e tal, e eu falei, não, tem alguma coisa faltando aí. E aí eu fui mais a fundo e descobri que a gente precisava um meio termo, um caminho entre isso, porque as pessoas que estavam com um processo de baixa autoestima, elas buscavam o mercado erótico para, tipo, tampar um buraco. Sim. Sabe? Aquela pessoa que precisa sair daquela paralisação e tal, tipo, preciso me sentir bem, de alguma forma. Aí preciso ser boa de cama, de alguma forma. Se sentir bonita. Aí procurava esse mercado. Sim. E não tem nada demais, não tem problema algum. Tanto que não seja tapar buraco, a gente quer trocar o asfalto. Sim, e é esse o trabalho que eu faço, trocando o asfalto, né? Troquei o asfalto dela. Troquei o asfalto dela. Eu não, né? Eu ensinei ela a trocar o asfalto dela, por isso que o GPS dela funcionou, né? E aí eu venho na vertente da criatividade, né? Eu trabalho com criatividade, na verdade. Hoje tem complementado o trabalho dela, a gente tem buscado caminhos para trazer a criatividade para esse trabalho e alcançar mais pessoas. Por quê? No trabalho dela, as mulheres são tímidas. É difícil responder uma caixinha de pergunta, uma enquete, trazer essa mulher para falar. Não é timidez. Isso eu garanto. Não é timidez. Elas se escondem atrás dessa característica, só que na verdade é aquilo que a gente falou no início. É aquela questão da crença, do tabu, do medo, que está tão enraizado, que está tão incrustado dentro dessas mulheres que elas não conseguem nem interagir com uma mulher que está se propondo a ajudar elas. Sim. É muito louco isso, né? Você vê o tamanho do jugo, né, que se estabelece aí, né? E por incrível que pareça, eu falo para ela, que é a que cuida da rede social, os homens, eles interagem mais comigo e não é procurando frete. Sim, sim. Não é procurando frete. Sim. É querendo ajudar as próprias esposas. Querendo entender como é que melhora a relação com aquela pessoa que se sente tão, vamos dizer assim, insegura, uma questão muito de ciúme, de posse, e tudo tem relação com a autoestima. Então, quando a gente troca esse asfalto, né, a gente começa a perceber que o carro, ele desliza. Sim, sim. Sabe? Fica mais fluido, não só para a mulher, mas também para a relação. E o homem é recompensado. Né? Não mas eu digo assim, porque dentro da relação o homem é recompensado. Ou a outra mulher. Enfim, né? Sim, claro. A maioria busca os homens que me procuram sempre para outras mulheres, né? Então o benefício é para o casal. E é ainda algo muito novo que o casal, de forma global, seja hétero ou não, sim, se atente. Entre nesse esforço coletivo de buscar esse resultado. Exato, né? Porque assim, deu BO, vamos procurar terapia de casal. Massa. Só que dá para você resolver através de mudança de comportamento consciente. Como, por exemplo, que mudança você pode apontar para homem e para mulher? Pronto, vamos lá. Ou para casais também não héteros, né? Vamos lá. Primeiro, eu trabalho sempre a questão autoestima feminina. Por quê? Porque essas questões das crenças, elas sempre caem mais para o lado mais fraco, que é o feminino. Os homens, infelizmente, eles são criados de uma forma mais... questão cultural, né? Exatamente. Então, compreensível. Eu não trago o homem para a batalha. Eu trago a mulher. Não que o homem não precise batalhar. Óbvio que ele tem que estar junto. Só que eu não tenho contato direto com ele. Então, o trabalho é com a mulher. Então, quando a gente traz essa mulher para dentro de uma sessão, por exemplo, a gente vai... É como se a gente fosse escavar
a autoestima dela, que foi construída não por ela. Que é uma coisa que eu trago assim, é uma ficha Explica que cai, é lindo essa ficha que cai. Nossa autoestima, quando eu falo das mulheres, porque o público é feminino, mas a nossa autoestima não foi construída por nós. A nossa autoestima foi construída por pessoas que disseram como a gente era, como a gente é. Sim. Então, toda essa Que louco, base... né? Ou seja, você nasce, você cresce rodeado de pessoas que te amam, mas elas vão dar a opinião delas sobre você. Posso dar um exemplo? Pode, Pronto. claro. Eu sempre gostei muito de cantar, desde pequenininha. Né? Sempre gostei muito de música. Só que não tinha nenhuma instrução. Tem gente que nasce com muito talento, tem gente que nasce com talento para ser aprimorado. De fato. E aí eu cantava, gostava muito, pegava microfone e ficava fazendo sofá de plateia. E todo mundo dizia, pare com isso que tá feio. Ninguém orientava, criticava. Sim. Eu não vou mentir, eu não canto de uma forma muito afinada, mas eu tenho uma voz bacana. Que se fosse aprimorada, Sim, entendi. Perfeitamente. entende? Seria bacana. Mas como não foi, hoje eu já botei pra dentro muito. Tenho conseguido tocar mais, cantar mais. Vai cantar pra gente aqui hoje. Ah, não. Isso que ela tá Tem dando de violão, tem exemplo- tudo aí. Bora, viu? Pega o violão. Isso Daqui a que ela pouco está vai- dando de exemplo é uma habilidade massa. Que habilidade a gente vai descobrindo ao longo. Mas eu falo de uma coisa assim, muito Mais coisas além, né? muito mais, vamos dizer, pessoais, como características físicas, como características comportamentais. Você é feia, ou então você é preguiçosa, né? Você ouviu Eu ouvi muito isso. Você é preguiçosa. Caramba. Você rebola muito, você é viadinho. Sim. Então, todas essas coisas que disseram pra gente... Os padrões que são estabelecidos, né? Exato. Tudo isso a gente carrega até hoje na nossa base. A base da nossa autoestima. E aí, quando essa pessoa chega na minha frente, eu vou fazer ela montar ali um campo de obra. Vamos fazer aqui uma escavação para entender como é que está essa base. Se você concorda, se isso ainda faz sentido, se nunca fez e você carrega mesmo sem nunca ter feito. Porque a conscientização é o ponto-chave. Quando você toma consciência, o comportamento, a mudança de comportamento para poder surgir um hábito novo, é uma questão de tempo. Mas a consciência é aqui e agora. Nesse momento que eu estou falando aqui, as pessoas que quiserem fazer alguma mudança na vida delas, elas, ouvindo isso, já vai cair a ficha. E caindo essa ficha e você escavando, você vai botar para fora ali os pilares básicos da autoestima. E todos nós temos esses pilares e são iguais para todos. Quando eu digo iguais, porque a gente pode acrescentar um ou outro, dependendo da vida de cada um. Mas sempre tem coisas básicas, como trabalho, relacionamento, saúde, família. Tá tudo ali. Quando você escava, você percebe, bom, isso daqui foi construído, não foi por mim, mas eu posso manter ou não. Agora eu tenho escolha. Agora eu posso escolher mudar, se eu quiser. E a gente vai fazer uma variação de todas essas bases. E essa pessoa vai entender de onde é que está vindo essa incongruência de eu não sou assim. Por que disseram que eu sou? Não, eu não concordo mais com isso. Então, ter o posicionamento de se colocar na vida de uma forma mais, vamos dizer, assertiva, de uma forma Sim, sem mais... dúvida. Eu posso, né? Eu posso. Eu posso Se ser você assim. for Mas beleza, realmente aquilo, sou diferente, aceitar. de boa, né? Exatamente. Se conciliar com isso, né? Fazer as Exatamente. pazes. Sim. E aí, quando a gente... Que é isso que é foda, né? Porque, tipo assim, pô, você vem de uma cultura que delimita os padrões, né? Como você falou, o cara tem que ser assim. A gente teve aqui, por exemplo, um artista fantástico, foi o De Lima, que ele falou que o pronome dele é fluido. Tem dia que legal. o pronome dele é A, tem dia que o pronome dele é O. legal, perfeito. Aí, né, meninos, foi muito interessante, né? Que ele falou isso, assim, que ele, imagine, filho de militar também, aquela coisa do padrão que tinha que ser assim e tal. E num determinado momento ele falou assim, não, mas eu quero ter essa possibilidade da escolha. Sim. Né? E ele carrega com ele, você falou, imediatamente eu me lembrei dele. Ele carrega isso até hoje. Aí ele falou assim, hoje, por exemplo, o meu pronome é A. Eu tô usando calcinha. Aí eu falei, você pode mostrar pra gente? Legal. Você pode mostrar pra gente? Ele levantou e mostrou a calcinha assim.
Que legal. Pô, que massa isso, né? Quer dizer, se conciliar com essa possibilidade, inclusive da fluidez. Exato. Da fluidez. Porque a gente vem de uma geração, quer dizer, eu sou certamente mais velho que vocês duas. Mas a gente vem, quanto mais você recua na história, mais os padrões eram rígidos. Com né? certeza. Então a gente vem num processo não vou nem dizer de desconstrução, de reconstrução, como você falou, não só da autoestima, como da sua própria concepção de si mesmo. Né? Quando a gente traz essa conscientização, principalmente para o universo feminino, o poder disso é monstruoso. Porque não é por nada não, viu? A gente... Posso usar um termo assim, foda? Redundante falar mulher e poder, redundante. É, redundante. Mulher e poder. Mas ainda redundante. não é uma discussão, assim, que eu acho muito massa que vocês estejam aqui fortalecendo com a gente e aumentando essa discussão, porque nós estamos vivendo num momento, num país, onde também há um certo recrudescimento dessa visão, né? Eu não vou falar somente de questões ideológicas, mas assim, tem um componente cultural, no grosso, que ainda diz assim, não, mas não pode não, né? A gente não pode levar esse tipo de discussão para a escola, a gente não pode levar esse tipo de discussão para qualquer instância aí da sociedade. Ainda não. Eu sempre falo assim que a gente está com um passo à frente do que estava ontem. Sim, mas você não sente que também há Com certeza. Tá tendo, né, uma... Eu sinto o seguinte, com base na educação que eu tive, eu já li a Bíblia cerca de 12 vezes, né? A gente tinha um padrão de ler a Bíblia sempre na infância. Hoje eu analiso isso e vejo que, não criticando, adoro, leio, né? Eu tenho minha devoção, mas você olha o papel da mulher dentro da Bíblia e ele é trazido nas culturas. Como a que fica, né? De lado, aqui é por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. Sim. Já vem isso de muito tempo. E isso é trazido para a nossa cultura, né? Eu digo por experiência própria, eu fui criada para ser a menina. Embora minha mãe dissesse de vez em quando assim, tem que estudar, tem que fazer alguma coisa, mas era sempre sorrateiro. O ideal era que eu casasse, tivesse meus filhos e tivesse atrás do meu marido, que seria o grande homem. O grande homem, o protagonista, história, né? O papel de protagonismo sempre do homem. Exatamente. Então isso. Você chegou a mencionar a religião de sua mãe, mas não falou qual era. É Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Não tenho nenhum assim rancor, nada disso não. Eu agradeço muito a educação que eu tive, inclusive, né? Fui muito bem orientada, mas cheguei em determinado momento que eu disse, olha, não é pra mim, a fé é da senhora, né? Minha irmã também seguiu o mesmo rumo, meu irmão, o varão, ficou, para orgulho dela, o varão ficou lá, né, mas eu e minha irmã, a gente porque é uma terminologia, inclusive, bíblica, né? É uma terminologia bíblica. Varão. Nós decidimos tomar rumos diferentes, né? E vocês eu ainda água? Mais diferente. Tenho aqui ainda. Beleza. E eu ainda destoei mais ainda, né? Minha irmã hoje ela é católica, né? Acabou de se batizar, crismou nesse último sábado. Mas eu ainda não quis religião nenhuma. Tenho minha fé, eu acredito que a fé tá em mim. E ainda engajei com a homossexualidade. Engajei não, sempre fui engajada desde criança, na verdade. Você tem um ponto assim que você se lembra que você descobriu? Eu gosto de menina. Eu tenho muitos pontos na minha infância que hoje eu busco essas recordações. Quando eu ia falar de criatividade aqui, era mais ou menos disso, né? Que a gente é tolhido desde a infância a ser copiadores, né? A gente reproduz as coisas. Por exemplo, tem uma canequinha aqui e a criança tá lá brincando e a mãe diz, guarda isso aí que isso não é brinquedo. Mas não é brinquedo pra quem? Né? Se eu tô dizendo que é brinquedo, eu sou a criança que tô ali imaginando. A parte interessada na brincadeira, né? Aí a mãe vai ali cortando, e aos poucos a gente acaba, né, esquecendo as coisas. Né? Só memorizando e esquecendo o que de fato é. Esquecendo de raciocinar, a nossa né? essência, o nosso raciocínio. E aí eu começo a puxar isso de mim. Eu trabalho muito o meu músculo da criatividade. E eu me lembro de quando eu era criança, quando meu seio começou a crescer. E aí eu colocava, né, cheguei a pegar a colher pra... Não, porque eu andava muito sem camisa, pequenininha, andava muito sem camisa. Eu tenho essa recordação de quando eu era criança, de tentar colocar. E ela falou, né, de coisas que a gente ouve com o tempo. O pessoal dizia, parece um macho, parece um menino. Sim. Isso é um sapatão. Eu ouvia muito isso. E em determinado momento, né, isso foi muito difícil, aos 16 anos. Eu tentei lutar contra isso, não consegui, enfim, nota-se. Mas, em determinado momento, eu me questionei se eu não era trans. Ou não, porque eu ouvi muito que parecia um menino, parecia um macho, parecia um menino, parecia um macho. A importância, tá vendo? E hoje, com a construção... conscientização. Essa conscientização, essa construção de autoestima, eu entendo que eu sou Cris, eu gosto de ser mulher, eu gosto de mulher,
Mas eu tenho algumas peculiaridades masculinas. Por exemplo, você falou da calcinha do menino, eu uso cueca. Mostra que massa. Não tenho essa coragem, não. Mas eu só uso cueca. No trânsito, pronto. Mas de praia eu uso biquíni. Ok. Entende? Eu me considero uma mulher livre pra experimentar o que eu quiser. Pra escolher. Querer bem, estar bem é particular. E eu falo ainda mais, eu não digo assim, Diz a orientação canção. sexual. Quando se fala orientação sexual, eu não trato assim. Sim. Porque ninguém é orientado a ser homossexual ou heterossexual. Quer dizer, heterossexual você é quase que... Catequizado. Catequizado. Mas ninguém é orientado a ser homossexual. Por isso eu falo condição. Eu gosto do termo condição Pronto. sexual. Hoje Já tô aprendendo. Hoje eu estou assim, eu tô com ela. Mas se um dia eu quiser estar com um homem, eu sou livre pra isso. Não quero não, tá, gente? Só pra deixar claro. Não chega nem a sua Não mandem currículo, não mandem currículo. Não mandem. Não mandem Porque currículo. investidas tem, né? Como é o nome Não, Deus Dete? tem. Pô, apareceu outro dia aí no meu Instagram. Eles Como é que são você sem lida? noção. Vocês são sem noção, gente. Demais. Linda, O homem ainda favor, assedia muito pelo Instagram. Né? Assedia? Demais. Esse rapaz, ele mandou tanto áudio. Ele dizia, você é linda. Se você não for comprometida, por favor, me mande um áudio que eu quero falar com você. Eu sou daqui do Espírito Santo. Aí disse a vida dele inteira. Eu disse, não, meu senhor, pelo amor de Deus. Mas Não isso é a acontece justamente porque vocês, eu digo eles, né? Mas Fica à vocês vontade. estão acostumados a lidar com a mulher que não tem conhecimento de si. É como se ela tivesse a deriva. E você fosse lá e pegasse o barquinho dela e salvasse. É como se ela deriva sem remo. Inclusive, do ponto de vista até, eu diria... não sei se eu vou achar a palavra certa para isso, mas há uma construção até no plano do ideal, né? Sim, Da coisa exatamente. A da realização princesa dos na dois. torre, né? Quer dizer, isso ainda são modelos que ainda são muito repetidos. Dos né? dois gêneros. O sonho da menina encontrar o príncipe no cavalo branco. Não, ela tá na torre lá do Shrek lá, Exato, tá esperando o cara esperando. resolver a vida dela. Por aí. Ela E que não aí... desceu da torre dela, não fica aí. Não, mas não é... Ela que não mate o dragão, não, O né? dragão. Mas a bichinha não sabe nem como descer da torre, muito menos como matar o dragão. E é onde entra o seu E trabalho. é onde entra o meu trabalho. É justamente isso. É tentar não, é fazer. Porque eu não digo tentar, porque para mim a palavra tentar não existe, né? Se eu tiro essa caneca daqui, mesmo que eu não alcance aí, eu já fiz alguma Sim, coisa. Eu não tentei. Então, a partir do momento que eu trago a autorresponsabilidade para essa mudança de visão, de vida, de mundo, aí cabe a cada um querer ou não. Eu não vou forçar, eu não vou colocar, né, a coleira e puxar para minha sala, não vou. Mas se você tá ali na minha frente, não existe possibilidade desse bagulho dar errado. Qual a faixa de idade de mulheres e de homens que você atende? Então, é variado. Dá pra se estabelecer mais ou menos? É isso. Eu só consigo estabelecer isso através do Instagram. Deixa eu só perguntar por quê. Porque a gente também tem aqui, que a gente estabeleceu, como eu falei pra vocês, aqui é um lugar de investigação, né? Então Sim. a gente recebe várias pessoas, e do mesmo jeito que a gente recebeu o Delima, nesse mesmo dia tinha a Nobre Ju também. Que ela falou assim, ela tem 20 anos, 21, Nobre Ju. Vou explicar, você vai entender porque eu tô perguntando isso. 25. Aí ela fala assim, a geração mais nova, né? As mais novas falam assim, não, eu sou bissexual. Ou eu sou trans, enfim. A gente já percebe que por um contexto de mal informação, né, da cultura online, os mais novos estão vindo, a gente meio que brincando, mas de qualquer forma tem um fundo de verdade quando a gente diz isso, que eles estão vindo desbloqueados. Né? Então, por isso que eu estou perguntando. Essa pessoa que você identifica que precisa realmente de uma atuação profissional, Sim. Tem mais ou menos uma faixa etária que você identifica? Vamos lá. A principal faixa etária é entre 35 e 45 anos. Por quê? Porque é a mulher que já viveu parte, vamos dizer assim, do sonho encantado. Meio que já conquistou, a maioria. Já casou, já teve filho, já viveu uma vida meio que padrão. Sim. E busca ali algo que está faltando. Porque não está preenchido. Poxa, cara, eu tive tudo que me disseram que era para ter. Tipo, eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar, não posso ficar aí parado, como diz a música, né? Exatamente. Raul Seixas disse muito bem isso, porque é aquela coisa, o externo não me preenche, porque eu sou preenchida de mim. E o que está em mim não está fora, o que está em mim está dentro. Então, se a gente tem metas a estabelecer, a gente namora, quando é que vai noivar? A gente noiva, quando é que vai casar? Uma cobrança, é uma né? cobrança. E aí as mulheres, elas acabam seguindo essa linha para serem aceitas, né?
nessa sociedade, porque já é tanta coisa contra a gente, que se a gente for contra a maré, como eu fui também, né, vou chegar lá, ela foi desde sempre. Eu fui depois de uma certa idade, justamente nessa idade que eu acredito que a mulher sempre busca um questionamento. É a idade que a mulher para e pensa, tá, e aí? Que mais? Né? Que mais? Já tenho estabilidade financeira, estabilidade profissional, 2 filhos geralmente. 2 filhos lindos e bem criados, um marido que me ama. E aí? Não tô bem, não tô feliz, tá faltando algo. E o outro público que me procura muito são as mulheres pré-aposentadoria, que coincidentemente também pré-menopausa, ou já na menopausa. Sim. Então, porque é como se fossem ciclos. Sabe? E quando a mulher chega na idade de entre 35 e 40, ela começa a se questionar, porque é um ciclo que está se fechando. E a mulher que está se aposentando, entrando no climatério, menopausa, ela também se questiona. Tinha mais um ciclo lá na frente, mais uma mandala. Exato. As meninas mais jovens não têm tanta consciência do que está acontecendo. Explica. Não todas, né? Não, tem muitas meninas que estão vestindo a camisa mesmo dessa questão de vamos lutar pelos nossos direitos. Mas eu acredito muito que da mesma forma que a gente foi criado por um lado de lá, é como se elas quisessem ir contra, literalmente, Você a acha maré. que tem o efeito mola, o chamado efeito mola? Isso, Tem isso? eu acho. Por exemplo, se discute muito uma coisa que eu genuinamente quis perguntar a vocês, a perspectiva de vocês é a seguinte. Eu tenho uma filha de 18 anos, né? Completamente já assim, desbloqueada de tudo. Ela fala assim, pai. Aí a gente discutindo em torno desse tensionamento que parece que é partidário, né? Parece que é ideológico, sobre essas questões do empoderamento. Há muita discussão entre as próprias mulheres. Aí fala assim, muita gente da direita tem dito assim, olha, nós temos aqui a primeira tenente piloto de um helicóptero de ataque e tal. Um grande empoderamento, quer dizer, para mim, né? Sim, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista. E temos a Anitta. Mas qual que é um símbolo de empoderamento? Os Tipo dois. assim, Os dois. como se fossem coisas excludentes, né? Sim, Os dois. Sim. Infelizmente... Então, mas ao mesmo tempo tem também aí como você falou, o efeito mola que é natural de todo movimento libertário. Exatamente. Né? É um período que é facilmente identificável de todo o movimento libertário. Exato. Onde há uma certa radicalização. Exato, o extremo. É onde você estava falando. É a questão do extremo, né? Mas eu reitero aqui, não são todas. Tem meninas de 20 anos, 18, 20 anos, que são muito maduras. Minha filha tem 15 anos e é de uma maturidade, eu chamo ela de minha velhinha. Ela tem uma velhinha em casa. Mamãe, se comporte. Ela fala, mamãe, tá curto, mamãe, decote. Ela fala, é minha velha, ela certo. tem 15 E como é que qual é o critério pra gente saber que está curto, que não tá? Então... Nesse sentido de empoderamento. Que, por exemplo, me perdoe minha ansiedade, viu? Não. É porque tanta gente boa que já esteve aqui fortalecendo com vocês, né, anteriormente, como a professora Bárbara Carini, por exemplo, né? Professora doutora, recentemente estava concorrendo ao cargo de vice-reitora da UFBA, e durante esse processo ela foi atacada na internet porque ela ao mesmo tempo é uma mulher bonita, que defende o direito de balançar a raba, como um empoderamento da mesma forma como uma intelectual que é. E ela foi atacada pela internet com replicação de fotos sensuais, como se fosse algo que colocasse abaixo da condição de vice-reitora. Ela não pode assumir o cargo de vice-reitora porque ela tem fotos sensuais que circulam na internet. É isso. Como é que a gente consegue equalizar essas tensões dentro do próprio movimento? Assim? Eu gosto muito de entrar nesse tema porque quando eu faço uma das minhas ferramentas, que é a casinha, e a gente vê todas as bases, uma das bases, por exemplo, é a diversão. Né? Entretenimento, diversão, e a outra é trabalho. Quando você, por exemplo, tem 20 anos de idade, o seu foco, também além dos estudos, é diversão. Sim, claro. Né? É natural. Ou seja, você vai priorizar algumas áreas da sua vida e vai dar mais atenção a elas, não deixando de dar atenção às outras. Então, quando você traz uma mulher que já tem toda uma base estruturada, tá ok, qual o problema? Você entende? É como se ela estivesse complementando a base da autoestima dela. Então, não tem nada excludente. Tudo é... Agora, sabe o que é que chateia?
é que se for o cara que estudou, que tá lá e vai ser reitor, e vai pra um show de pagode, vai ali dançar Sim. e meter dança, ninguém vai falar nada. Mas é a questão social, Ou pelo né? menos, de acordo com a nossa cultura, a resistência vai ser bem menor, pelo fato Bem de ser homem. menor. E isso, inclusive, a gente pontua muito, a gente conversa muito sobre isso, é dentro do grupo feminino. Isso, Sim, é isso sim. que eu ia Porque falar. vocês são muito unidos. Pronto, é Se exatamente ligou pro cara, isso que eu ia falar. Tem uma piada que diz assim, se um amigo liga pra minha casa perguntando... se minha esposa liga pro meu amigo perguntando onde eu tô, ele vai dizer, tá comigo, né? Mulher não tem isso, não. Aqui dentro do meio aqui é um negócio de doido. Essa parece que discriminação Como lidar com isso? é complicado. Eu acredito que é a maior entrave que eu tenho dentro do meu próprio trabalho. Por quê? Porque eu sou uma dessas mulheres que gosto de usar decote, gosto de usar Sim. short curto, tenho 43 anos e me comporto com a idade que eu quiser no dia que eu quiser. Tem dias que Sim. eu tenho 50 Sim. e tem dias que eu quero ter 15. Então, assim, isso traz pra mim uma visão das outras mulheres, Sim. assim, tipo... Eu botei até no Reels essa semana. Trabalhar com sexualidade, o que as pessoas pensam, né? É depravada. Não vou apresentar meu marido não, porque ela vai roubar meu marido. Eu já ouvi isso. Eu não trago meu marido pra você atender. Caramba. Porque você é muito bonita. Ou seja, é uma discriminação de qualquer jeito, né? Quer dizer, E de certa forma, há um certo enfraquecimento, na verdade. Exato, vai ser sentido. sempre assim. Porque nós mulheres, infelizmente, não temos essa sororidade. Temos que dar esse Fala-se cruzar- tanto de sororidade, né? Fala-se Sim, tanto, mas na sim. prática em si, eu acho que precisa de um fortalecimento É. com ação mesmo, além de palavra. Eu acho né? que eu precisava ser bem feia, com cabelo rabo de cavalo, de óculos, pra ninguém achar que eu sou... Aí vão achar que eu sou inteligente, não preciso ser Sim, bonita, eu sim. sou só inteligente. Sabe? Isso é uma coisa que eu Não tenho... tem que ser assim. Me desanima um pouco, não vou mentir pra você, não vou mentir. Enriquecer vai ser muito difícil, mas é como eu disse no início, eu sou muito apaixonada pelo universo feminino desde sempre. Então não é uma... É mais uma devoção, na verdade. É né? por aí. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir, é uma missão de vida. Eu digo que é uma missão de As pessoas me vida. perguntam, o que você faz? O que você faz? Eu falo, eu faço com a devoção, é maior do que eu, né? É maior do que eu. Então assim, eu posso estar falando só. Posso estar aqui falando só, mas eu vou continuar falando. Curiosamente, não tem sido o caso. Hoje, o empreendimento de vocês é um empreendimento em... Então, né? Como é que tá esse mercado? Eu reiniciei a minha vida, é isso que eu ia Pronto. pontuar. Desculpa se eu estiver me antecipando, mas Não. é porque eu tô... Billy ali com certeza deve estar com as 20 perguntas já anotadas ali que ele vai querer interagir daqui a pouco. Daqui a pouco ele entra em Inclusive, cena. eu lembrei até de vocês. Vocês estão ouvindo? Não, Tô. não. Tô. Eu lembrei até de vocês que eu estava agora no escritório de advocacia de 3 mulheres, né, conversando sobre uns projetos que elas querem fazer. E é uma das coisas que elas colocaram que uma juíza que estava sentada ontem disse que não consegue ter um relacionamento porque por ela ser juíza, ela ganha muito bem e ela vive... É juíza federal, uma hora ela tá na Bahia, outra hora ela tá... Porque os companheiros dela não aceitam, tipo... que ela seja bem-sucedida. Exatamente. Se fosse o contrário... Mais com bem-sucedida. Não, a questão é tipo assim, ela foi transferida, né? Vai ganhar mais, aquela coisa toda e tal. O marido não acompanha. E o marido não acompanha. Mas a mulher Se o marido acompanharia. for da marinha que fica pra lá e pra cá, a mulher vai atrás. E se for um Tem que oficial, ir. se for uma Como é oficial comum, da inclusive, Marinha, né? também É comum, eu Exato. citei marinha porque é bem comum. Aí elas levantaram isso, que a juíza estava reclamando, os caras não me acompanham. Então ela já está chegando numa certa idade, que ela já começa a se preocupar, dizer, poxa, será que eu vou morrer sozinha e tal? Né? Uma questão Por ganhar pura de bem, por ser preconceito, né? bem-sucedida, é muito louco isso. Né? É louco, mas assim, quando a gente pensa em relacionamento, a gente está falando de duas pessoas, a gente não está falando de uma só. Então, tudo tem uma questão de diálogo, tudo tem uma questão de jogo de cintura. Claro, né? Não são todos os homens que são capazes de acessar o nível de mulher empoderada como ela, né? Ela já chegou em um nível, assim, bem master blaster, pelo menos profissionalmente. Eu não a conheço, mas pelo menos profissionalmente. Mas aí a gente tem que ir para as outras áreas. Será que é o problema realmente da questão financeira, da questão da distância, enfim, será que é somente isso? Então a gente precisa olhar o ser humano como um todo, né? Existem muitas mulheres que têm essa mesma vida e que têm relacionamentos saudáveis também. Pode ser a questão de onde ela está procurando
desse par, né? Porque às vezes eu vejo muitas meninas procurando, tipo assim, tiro no cego, assim, né? Pega a arma e sai atirando. E assim, a gente precisa Mas em que saber, sentido? a gente precisa saber exatamente o que Não, a gente esse quer. tiroteio aí, em que sentido? A mulher sai e ela aceita achar. qualquer coisa. Ah, tá, entendi. O que vier. O que vier. O que vier. Literalmente o que vier por medo de ficar só. Então ela pode estar se antecipando, tendo uma certa ansiedade em busca desse relacionamento que ela idealiza aqui na cabecinha dela, e de repente ela está buscando em lugares ou em pessoas que ela não vai ter o que ela quer. Então isso é tudo uma questão de investigação, não é só... E é lógico, é individual, né? Isso. Então, de qualquer forma, o atendimento que vocês fazem é também um atendimento personalizado. Ela eu que faz. Ela faz a rede social. Eu sou a parte da criatividade. Eu falei de maneira holística, né? Uma coisa interessante. Na verdade, eu No sou, todo, eu no sou todo. cliente dela, né? tá. Hoje não mais, que não pode, mas Sim. eu já... Fale. Quer ver uma Ela coisa me super cuidou. interessante? Mas é personalizado. É isso que eu quero dizer. Numa mulher super bem resolvida e, sei lá, uma empresária de sucesso, onde o marido seria o dono de casa. Eu não sei se existe. Existe. O cara fica em casa cuidando da Com casa. certeza tal, existe, tal, eu tal. conheço vários. Mas é uma coisa assim que você fala assim, Vamos lá. Isso assim, é o sonho de muitos homens, tá? o meu. Mandem currículo, gente. Bio está aqui. Bio tá à disposição, lava, passa, é de cozinha. verdade. Não, É verdade esse bilhete. Mandem currículo. Netflix, companheiro de Netflix. Ah, companheiro Netflix, entendi. Não lava, nem passa, nem cozinha. Nada. Hoje em dia tem eletrodoméstico. Facilita, né, a providencia vida. a facilidade. Francamente, Roupa, Bio. Mas essa é uma realidade que muitos homens não tiveram oportunidade de agarrar, porque existe uma questão também de cobrança no universo Cultural, masculino, sim, né? sim, A gente coloca o competição dedo também. assim em vocês e tal, mas não é culpa de vocês, não é culpa de ninguém, né? É uma questão geral, uma questão de comunicação dessa sociedade que a gente vai trazendo aí e vai repetindo sem se questionar. Chegou um Teve comentário de é. casa aí, ó. Professora Natália Souza diz, eu vivo isso. Pronto. Você sabe, você está acompanhando a gente aqui, você sabe que você pode interagir, você pode compartilhar, você pode dar like, você pode também se inscrever no canal e ativar o sino. Se você fizer isso, não vai fazer diferença nenhuma para você. Mas para o crescimento do canal é importante e para você valorizar o corre, né? E justamente essas visões de mundo que a gente compartilha aqui pelos nossos convidados, né? Não só artistas, mas, enfim, pessoas que são expoentes em cada área de atuação, suas áreas de atuação. E se você fizer isso, você vai fortalecer também o corre dessas pessoas e essa corrente de pensamento, né? Esse stream of consciousness, né? Que eles dizem, né? Sou super bem Eu sou. resolvida. Professora É Natália diz de isso. novo, sou super bem resolvida, profissionais. Isso, ó, eu convivo, né, de perto com a situação dela, realmente o marido dela é dono de casa. Ele que diz para a secretária o que deve fazer, qual é a compra da casa, e ela trabalha, e tá tudo bem. E eles Ele ficam no caso- super É, bem, não eles existe vivem modelo de bem, felicidade. Não existe, existe, exatamente. Então, assim, como você estava me perguntando, o atendimento realmente é individual. Sim. Eu não faço atendimento coletivo e tal. Faço algumas... Algumas intervenções sim, outras não. Não, mas eu faço uns eventos chamados Mel e Elas, que eu nunca Sim. mais fiz por causa da pandemia. Sim, mas eu já vamos voltar. pretendo voltar. É um encontro que a gente junta um monte de meninas, assim. Eu digo meninas porque vai de 18, porque menos de 18 não pode. De 18 até... A minha, 99. a mais velha que foi na época tinha quase 80. E a mais despachada de todas. Ela super acrescentou no encontro. Falar em 80, outro dia A a gente foi lá na avó casa da minha dela. avó. Aí ela Nossa. conversando com minhas primas, né? Ensinando as coisas e minha avó assim, ó. Tá entendendo, vó? Tô, tudo. Tudo sobre sexualidade Vai fazer e tal. 80 anos agora, dia 12 de maio, elas ficam entendendo tudo. Ensinadas, elas adoram, porque já fechou o ciclo. Sim. Né? Então, quando eu atendo essa mulher individualmente, eu preparo a base dela para ela construir a idealização real. Não é a idealização sonho. Porque tem muito Sim. isso, né? Essa coisa da gente querer uma coisa, querer porque quer. Muitas vezes algo inatingível, né? Exato. E às vezes isso é um próprio boicote, né? Da pessoa. Imagino. Porque às vezes ela não está preparada para um relacionamento e acaba que boicotando, se relacionando com homens que
não tem nada a ver com o perfil dela, que realmente não vão aceitar uma realidade de mulher empoderada como ela. Com certeza. E a galera, os homens têm que se ligar, porque as meninas estão chegando com força, não vai ter mais espaço para não estar com a mulher empoderada, porque todas estão... Agora eu posso dizer uma curiosidade aqui. Os homens, eles ainda têm essa cultura de casar, de querer, de admirar a mulher que fica quietinha em casa, aquela mulher nananã, para ter filho, né? Mas ele admira muito uma mulher que vai à luta, que vai para frente. Então tem essa dicotomia assim muito grande dentro do universo masculino, que ele fica olhando para a mulher empoderada e diz: "Nossa, eu queria dividir a minha vida com uma pessoa assim. Ai, mas será que eu tenho essa competência? Sim. Será que eu vou conseguir aguentar o tranco?" E foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu vinha com um casamento de 16 anos, com uma pessoa sensacional, inclusive é meu sócio até hoje, na Clínica Salos. Só que os nossos universos que estavam bem unidos começaram a... não ficar tão unidos, né? Por quê? Porque essa mulher que trabalhou a casinha dela, muito sem nenhum tipo de organização. Eu cavuquei minha casa de um lado e a outra parte meio que caía. Sim. Porque eu não tinha nenhum tipo de estratégia prática. Eu fui a minha cobaia. Então eu fui fazendo as coisas que eu aprendia, os cursos que eu fazia, e eu fazia comigo. E aí quando eu percebi, o resultado veio de uma forma desastrosa, assim, bem catastrófica mesmo. Minha vida foi 360. Então, eu não recomendo, meninas, por favor, não façam em casa sozinha. Não tem essa coisa? Não façam em casa. Cuidado com o fogo. Cuidado com o fogo. Tem que ter uma orientação. Assim, tem algumas mulheres que elas têm um pouco mais de consciência pela maturidade. Eles já fizeram alguns investimentos em, vamos dizer assim, em terapias, em se conhecer, né, nessa questão do autoconhecimento. Mas mesmo assim, porque eu era uma dessas meninas, né, essas mulheres que tinham um autoconhecimento assim, achava, que tinham um autoconhecimento assim, Master Blaster. E aí eu fui aplicando em minhas coisas e tal, mas quando eu vi, o buraco era mais embaixo. Minha vida deu uma volta de 360, literalmente. E aí veio o divórcio, porque os nossos mundos não estavam mais se encontrando. Não é que ele não tivesse capacidade de vamos dizer assim, de me levar adiante com a mulher empoderada, não é isso. É que os nossos pensamentos foram divergindo aos poucos, foram se desencontrando. E a gente sentou e conversou, percebeu e resolvemos distanciar o casamento, né? Mas continuaram sócios. Continuamos sócios, amigos, pai de minha filha. Isso é raro, viu? Ele é uma pessoa sensacional, ele adora ela, enfim. Assim, eu tive sorte. Inclusive, sorte. Ele é o médico dela também. É o médico dela, é meu médico. Ah, que legal. Então tá tudo em casa. Isso dá um documentário fácil, hein? Vou fazer um documentário aí. Inclusive, essa semana, aliás, hoje, me indicaram aqui Anatomia de um Escândalo. Não sei se vocês já viram essa minissérie, que fala justamente de um casal que... Tá na Netflix. Exatamente. Eu ouvi falar. Que fala de um casal que vão a julgamento, né, um processo outro, tal, separação, aquela coisa, e se descobre que depois de 20 e tantos anos de sim, esse sim virou não. E a mulher estava questionando isso. Então começa-se a pensar na dúvida, durante 20 anos foi sim, agora virou não, qual a culpa dele? Pois é. Queria que vocês comentassem sobre isso. Qual a culpa dele? Porque ela sempre dizia sim para o que ele fazia. Aí chegou um momento que ela começou a dizer não, depois de 20 anos. E esse não dela levou a ela aos tribunais, né? E tipo assim, aí o tribunal começou a questionar. Disse, presente. Você contou essa história lá para Netflix. Você vendeu os direitos da Netflix e não me avisou. Eu disse sim durante muitos anos. Eu disse sim durante 13 anos. 13 anos. E de repente disse não. Qual a culpa dele? Ponto. Isso é um ponto básico de qualquer relação. Observe o seu cônjuge. Porque é como você disse que o outro convidado veio, hoje eu tô assim, amanhã eu quero estar assado. Cara, todo mundo é assim. Em alguma medida. Em alguma medida, exato. Então, ele não percebeu a mulher que ele tinha modificando aos poucos. Ninguém vai embora do dia para a noite.
Ninguém diz não do dia para noite. Ela pode ter dito sim, querendo dizer não, por medo de magoar, enfim, Pensar várias na família, situações. aquilo tudo. Exato. Mas cabia a ele a culpa dele nessa situação, né? Eu digo culpa, eu não gosto desse nome. Responsabilidade nessa situação foi não ter observado as mudanças do cônjuge, que estava ali do lado. A pandemia serviu para a gente observar as pessoas que moram E com a rolou gente. muito, né? Como foi Muito. assim? Como foi? Eu me separei antes da pandemia. Sim, Foi, na verdade, assim, eu me separei em janeiro, a pandemia veio em fevereiro. Ah, tá. Então não foi a culpa da Sim, março, mas foi rolou março pra também abril. isso. Rolou também. Rolou muito, E mas você, como já atendendo, assim, como foi durante a pandemia? Mudou muito? Teve um crescimento muito grande? Como foi? teve crescimento de divórcio, mas não por causa da pandemia. Eu acredito que muito por causa dessa falta de observação e de convívio dos casais. E eles simplesmente foram obrigados a estar no mesmo ambiente que não estavam, Sim. né? Ou no trabalho, ou sempre aqui, ó, na rede social. Porque também tem isso, né? Que inclusive o pessoal em terapia de casal fala muito, né? Isso. Que as pessoas se escondem no trabalho, em tudo. Esconde mesmo. Mas às vezes é família. Literalmente, não quer abandonar porque é o ninho. Sim. E todas Mas- aquelas questões, né? De isso. espólio e que A tem que ser levadas maioria- em consideração em alguma medida também. A maioria dos homens buscam sempre alternativas na questão da sexualidade, da relação sexual. As mulheres menos, mas também estão buscando. E não é crescente isso? Crescente sim. Principalmente para as mulheres que escolhem se relacionar com homens mais velhos e eles topam nesse sentido, Sim. né? Tipo, um cara com, sei lá, 70, 60 e poucos anos, 70, casa com uma mulher de O 20. famoso o velho da cabeça, branca, o cara da lancha, Cara, né? ele sabe, né? Enfim. Mas ele, tipo, tá de boa. Tá exibindo o troféu. Tá tudo bem, tá bem para os dois. Eu acho que Contanto que seja de comum Bom pros acordo. dois, eu o gosto importante muito desse termo, né? Quando a gente acerta antes as coisas, o compromisso é com o casal, não é com a sociedade. Sim. Né? Então, se Tem um pouco disso naquele filme fantástico que é A Voz Suprema do Blues, né? Tem um pouco dessa. Eu não assisti, Não assisti também. não tive Pô, essa vejam oportunidade, vou ver sim. Que é uma relação homossexual, né? Da grande cantora, que é a Voz Suprema do Blues, com uma moça muito mais jovem. sim. Mas aí tem as tensões, enfim, não vou dar spoiler. Não, Mas é tem algo não. nesse sentido, de Tem que não. tem um... Tem que Tem ser essa coisa acordado. de- O contrato de casamento não é um contrato, para mim, não deveria ser um contrato tão rígido assim. Eu acho que você pode assinar o contrato, enfim, quem gosta de casar na igreja católica, enfim, tem a questão, vamos dizer, burocrática, mas você pode fazer um contrato com o seu cônjuge determinando as regras. Também conhecido como conge. Desculpa, eu não podia. Conge. Também eu não podia. Perde o convidado, mas não perde o piada. Desculpe, gente, eu não podia evitar. Mas você Entrar fala- nas sim. regras do casal. Entrar nas regras. Quando eu digo... Que é algo também que está sendo revisto, né? Exato. Relação Essa aberta. semana teve o contrato foi da J-Lo com o Ben Affleck, que tinha que ter sexo 4 vezes por semana, algo desse tipo. Misericórdia, assim, desse jeito. Tem um acordado? precedente que é, na verdade, o Michael Douglas, né? Que ele Sim. depois ele admitiu que era viciado em sexo. Sim. E num determinado momento da vida, a esposa teve que... tipo assim, ó, beleza, a gente casa, mas tem um número certo aqui, não pode É o passar contrário, né? Não é pro mais, é pro menos. Pra menos, pelo é. amor de Deus. Agora, a questão do ato sexual, da frequência do casal, isso foi interessante você falar, Sim. porque essa coisa de estabelecer quantidade é muito complicado para a mulher, né? Porque eu digo que a gente é fogão a lenha. A gente demora muito mais de pegar fogo, né? Mas vocês são micro-ondas. Vocês botam lá, liga. Como você equaliza isso nessa lógica? É complicado. Como é que a conta fecha? A partir do momento, tem a questão dos estabelecidos, né? Mas a partir do momento que você trabalha essa autoestima dessa mulher, ela vai olhar para ela com tanto orgulho, com tanto primor, assim, sabe? Nossa, eu sou capaz de tudo isso, tenho todos esses talentos, Nossa, que mulher maravilhosa que eu sou. Ela vai ficar com a libido tão lá em cima que ela não vai negar sexo. Nem sozinha, nem com o cara. Ou com a mulher, né? Não vai negar sexo, porque ela vai estar tão bem com ela, e se ela negar, ela vai negar bem também. Cara, eu não vou fingir dor de cabeça. Eu não quero porque eu não quero. Então, essa conta só fecha quando o cara que está com uma mulher que é bem resolvida entende o processo dela, quando eu digo de fogão a lenha e micro-ondas, é na questão mesmo da resposta sexual, que é diferente, né? A gente demora muito mais de responder à excitação do que vocês.
Vocês é papum. Mas a gente tem todo um processo. E a nossa excitação não necessariamente está na base das genitálias. A nossa excitação, nem do visual. Você passar pelado aqui, um cara, eu vou ficar olhando assim e dizer, não me diz nada. E para muitas mulheres necessariamente, sim. Também. Para homem, sim. Para homem, sim. Pá, na mesma hora. Sim. A resposta é rápida. Pá. Pra gente é Grave mais... esse, isso é importante. Pá. Pá. Pra gente é muito mais a questão de comportamento. Como é que esse cara acorda? Como é que ele me acorda? Como é que ele me trata? Como é que ele me ajuda em casa? Como é que ele me olha? Como é que ele me olha? Como é que ele, né? Não quero que me olhe, não, tá? Só pra deixar claro. Não mandem currículo. Não mandem currículo. Como é que ele me trata quando está longe? Isso excita a mulher. A mulher fica doida esperando o cara chegar pra fazer aquele sexo maravilhoso. E não precisa ser fazer amor. Sim. Diga-se de passagem. A mulher gosta de fazer amor, esse contato, de trabalhar a sexualidade em todos os órgãos sensoriais. Mas a gente gosta de putaria. A gente gosta de ser Vocês gostam de putaria? Ah, nossa senhora. Aliás, isso é que eu perguntar no caso de... Não, eu não tô, eu só tô perguntando. Elaborem aí. No seu caso, Cris, tipo assim, como, tipo assim, você tem a excitação o tempo todo, ou é também trabalhada como o Mel falou aí e tal? Ela é mulher. Eu sou mulher, então a excitação é a mesma. Eu digo pra ela o seguinte, quando ela fala do fogão a lenha, que é devagarinho, né? E o homem ser o micro-ondas. Tem que abanar, né? A gente já tá no fogão já... elétrico, entende? A gente já chegou no meio termo de fogão elétrico. Ah, bom pra caralho. Então chega lá e trim, olhou pra outra parte. E acende. É porque aqui a coisa funciona mais fluidamente. Porque a gente se conhece, é o universo igual, enfim. Sim. Mas com relação aos meninos, é mais difícil de você se entender. Bonita ela olhando pra você. É que eu tô vendo aqui. Pega esse recorte aí, viu, Cabas? Olha essas câmeras aí, tá muito legal isso. Mas enfim, fica sem graça agora. Fiquei tímida. Então deixa eu só fazer um break aqui pra valorizar os nossos apoiadores. Sampaio Sabores, melhor hambúrguer gourmet da Bahia. Tá chegando daqui a pouco, Bill? Pronto, as meninas vão se juntar a essa corrente de convidados aí. Já tem mais de 100 episódios, hein, Bill? Todo mundo, 100% de aprovação do nosso Sampaio Sabores. Bruno Joias também brilhando com você. Muito obrigado pelo apoio. Você tá vendo a gente aí também que tem uma marca que quer associar ao BaiaCast. Sua marca pode brilhar aqui também. Só você procurar Jorge Billy aqui no nosso Insta. O cara. Então, mulher gosta de putaria. Mulher gosta de putaria. Gosta. A putaria é bem feita. A putaria é valorizada, sabe? Claro, rolou uma bebida, tem uma coisa mais quente, havendo sempre uma conversa. Conversa limites. Não precisa ser verbal. Entendi. A troca do olhar, você já diz a permissão que a mulher está te dando. Do tapinha, da coisa da pegada do cabelo mais forte. Ela permite ou não permite. Aí entra de novo a culpa é dele porque ele não observa. No caso, questões, por exemplo, nudes masculino. Cara, geralmente você tá lá no Insta, aí chega lá, tem uma foto de... Pá! Ela recebeu. Um brother. Outra que eu recebi. Eu não recebo, não. Ela recebeu, eu não recebo. Eu nunca recebi um nude. Nunca na vida. Mas isso tem uma tese de Cris, dizer me conta, que mulheres você empoderadas recebeu não recebem. Peraí, Billy. Presta atenção. Tô prestando. Ele gostou. Falei, você recebeu nude. Então, foi... No mesmo dia, isso a questão foi o seguinte, eu fiz uns anúncios para dar um engajamento na minha conta. E eu não, como o Instagram ele precisa que você aqueça a conta antes, eu não delimitei o público, deixei aberto para dar só um aquecimento, R$5 de aquecimento. Sim. Né, quem entende de tráfego vai me entender agora. Então fui fazer um aquecimento, não delimitei público, deixei lá e começou a vir um monte de proposta. Eu disse, bichinho. E eu não botei homem, mulher, nada. Você não botou a música de George Michael no fundo, não? Será que não foi? Não, botei uma foto. A foto foi assim. Você precisa entrar no Instagram. Seu negócio precisa estar no Instagram. Eu apontando assim pra frente, tipo... É o negócio. Seu negócio precisa... Não, pô. O cara pegou, captou. Não foi a intenção, pô. E aí mandaram dizendo que tinha gado... Né, que era pra eu ir lá que tinha gado, mulher tinha uma interesseira. fazenda. Interesseira. Aí chegou essa foto
Cara nu. Do dito cujo. Do Não, só o dito dito cujo, cujo. Só o dito cujo. Só o dito cujo do dito cujo. Tomei um susto. Denunciei, né? Porque Sim, de qualquer é forma. contra as diretrizes, não pode. E ele perdeu a conta, provavelmente. Disso você entende, né? Isso eu entendo. Vacilou, já era. Mas- Mas e aí, já aconteceu com mulher de mandar nude pra você? Não quero saber, não. Você vai perguntar quem é mais ciumenta, ela já respondeu, tá? A resposta tá aí. Sou não. Não, mas aí não Mas depende não. dela. Às vezes, assim, porque às vezes a gente recebe... Não, assim. Às vezes a gente brincando. recebe. Não. Olha. Você se entregou sozinho, Cuidado. não tem nada a ver mas com eu, isso. ó, lá em casa isso é super resolvido. Que bom. Né? Minha esposa acompanha minha carreira, sabe? Eu, inclusive, não tenho nem perfil pessoal de rede social. Nunca tive. Ariano Torto. Nem aqui no BaiaCast, nem com a banda e nem com um outro trabalho que eu faço que minha esposa é sócia. Olha. São todos perfis coletivos, profissionais. Eu não tenho nenhum perfil pessoal. Mas acontece. Ela Sim. sabe que Sim, tá valendo, tá acontecendo também, porque não tá partindo da gente. Sim, claro. Parte muitas É vezes. brincadeira. Eu perguntei isso a Com Daniel ela, Cage eu aqui, nunca inclusive. recebi. Imagina, Daniel Cage. Sim. Perguntei, pô, você é um cara Ivete que mexe com essa coisa do corpo, né? Um tabefe de Ivete. Entenda. Quero não. Foi aí que ele me Não, explicou não. aquela questão da polêmica toda, né? Que Sim. ele realmente explicou aqui. Foi bem interessante isso. Mas você recebeu nude de mulher, por exemplo? Então, nunca recebi, né? E estando Tá dita com cuja ela, lá? Só meu. Estando com ela, nunca cantada também. Sim. Mas É posicionamento, anteriormente né? eu já tinha recebido algumas cantadas. Eu costumava receber. Sim. Atualmente não. Atualmente nunca mais recebi nada. Inclusive, pô, autoestima também, né? Tem em casa. Quem eleva minha autoestima tá em casa. Agora, por exemplo, esse nude de homem, na opinião de vocês, é abominável pela mulher? É bem acolhido? A Não mulher necessariamente. Isso vai variar muito de mulher para mulher, né? Marisa, fazendo propaganda de mulher para mulher. Não é patrocinado. Bom pra caralho. Não é, não. Como eu disse, o atendimento é individual e o ser humano é individual, né? Então, nós temos os sentidos da gente que eles podem ser aguçados. E algumas mulheres têm o sentido da visão muito aguçado também. E tudo bem, né? Eu não tenho, mas a maioria das mulheres são auditivas, né? E outras sensoriais. Eu, tipo, botei gasolina no carro, tem aquela piada também. Enchi o tanque, Enchi o tanque de gasolina. Enchi o tanque de gasolina. Nossa, lavei a Pra mim, nudes cozinha. Lavei nudes os e essas pratos. piadas, tipo, seu pai como é? Padeiro? Seu pai é padeiro, né? Essas coisas assim. Pra mim, nudes, ao meu ver, porque Era nunca igual a mandei isso, por né? isso. Não, Pra mim é contexto. Isso. Depende do contexto. Se tá ali numa conversa Sim, envolvente, isso. e aí, tipo, começou a imaginar, e você manda pra ver se ela vai gostar. Isso. Se ela receber bem, você... Isso, observação. Observa. Entende? Mas se não, tipo, esse cara viu um anúncio meu e vai lá do nada e manda, pô, não tem nada a ver. É isso, você vê uma mulher gostosa no Instagram e vai lá. Não, ela Cara, recebeu essa semana aí recebi um rapaz. não, nude? Não foi nudes, não, mas o Ah, rapaz, não, tipo, eu não viu recebi. ela no Reel Ah, dela, se que tá bombando aí. apaixonou. Se apaixonou, mandou muitas Nunca, desde o mensagens. divórcio, eu nunca me apaixonei por exemplo. Disse, gente, calma aí, é só uma Acabou foto. de ver no Reels de 30 É segundos. só uma foto. Então, assim, existe mulher que realmente curte essa investida sexual. Assim, eu não sei se de estranho. Eu nunca ouvi nenhuma mulher, nenhum depoimento de alguma mulher dizendo assim, nossa, eu recebi de um estranho um membro e tal, e foi maravilhoso, eu fiquei excitada. Eu nunca ouvi, mas com Eu também nunca ouvi, certeza não. deve existir. Agora, do namorado, do peguete e tal, com certeza é válido ser ela... No Penetra Pod tivemos o Heterotop aqui e ele tava dando umas dicas. Disse que ele, quando ele tá interessado em uma menina, ele vai no Insta dela, não segue ela, curte 2 fotos dela vestida e tal. Olha a estratégia. Eu coloquei hoje algumas opções de boy para você simplesmente esquecer. Então tem vários, são bem engraçados. Ah, mande um. Eu vou... Tem o boy... Quer que eu abra aqui pra você lembrar? Abre aí, Ah. que eu não Vou vou abrir lembrar aqui, assim que ela não de vai cara, lembrar. não. Mas os homens, eles estão usando muitas estratégias porque estão percebendo a mudança do perfil feminino. Lê aí, vá. Vamos lá. O boy engajamento só aparece pra curtir foto e responder seus stories. Boy engajamento. Seu boy Fuja. engajamento. O boy porteiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele chega lá, bom dia, só para marcar Só presença. faz isso. Vamos lá, o próximo boy. Boy engove. Só procura quando tá bêbado. O Bom pra boy IML. Só aparece quando você posta foto do com corpo. Esse é do IML. Entendeu? Vamos lá, o próximo. O boy morcego. Só vem de madrugada.
Tem mais? Tem O mais. boy que é horário comercial. Ele só vem de segunda a sexta. O homem é muito estratégico. Então ele percebe quando ele quer o movimento. E ele percebe esse movimento quando não tem ainda a interação, assim, a relação mais séria. Isso é um pecado do universo masculino. Ele se acomoda muito com prato de comida, igual cachorro, né? Eu digo assim, é tipo igual cachorro. Botou um prato de Não me comida, incomoda essa, né? essa comparação, não. Pode continuar. Botou um prato de comida e uma tigela de água, ele tá satisfeito. Quando eu digo prato de comida, assim, o básico. O Sim. homem não é muito exigente. Não é a coisa da conquista? A conquista não parece que... Exatamente. Só que a conquista para a mulher ter a libido dela ativada precisa ser uma conquista, não precisa ser diária, porque a vida Sim. cotidiana engole Muito a gente. boleto, é isso. Mas eu digo assim, não em momentos específicos de aniversário, de namoro, aniversário, não é isso. É tipo do nada. Amor, Do se nadão, arruma do aí, nada, do nadão. Cara, você vai botar essa mulher pra fazer o que você, a posição que você quiser na cama. Porque ela vai ficar se sentindo importante. A mulher se importa com isso. Pega um dia assim, ó, quarta-feira, que é um dia morno, né? Aquele dia que, tipo, ninguém espera Tipo, nada da Bahia quarta-feira. perdeu na terça, na quarta... assim, Entendeu? Não dá conta Bahia de jogar tá aí dando pela 3 raiva. a Com 0 raiva no do Bahia. primeiro tempo. Eu estou com raiva do Bahia, porque a gente chegou atrasado por causa do Bahia. Não faço, não. Eu tô, Ah, na quarta, sabe na o que, quarta, eu tô vai lá. percebendo? Aí chegou lá. Licença, rapidinho. Continua a quarta. Quarta-feira, aquele dia Sabe o que, é que eu tô morno, viu? percebendo, Sérgio? Que Melissa, ela também pode trabalhar com homens na questão da reconquista de mulheres. Então, ou, né? Mas acho que, de ou então qualquer forma- conquista de mulheres. Não, também. não, você já tem muito entendimento desses negócios. Não, dessas mas estratégias aí. ela vai explicar Não. da forma correta. Essa investida, como eu falei no início, os meninos interagem muito mais, porque eles estão na busca de querer se comprometer com uma mulher bem resolvida. A maioria, felizmente, não quer mais aquela mulher, sim senhor, tudo bem, ah lá, nanana. Não quer. Ele quer a mulher que decida junto com ele, que trabalhe junto com ele, que esteja ali, ó, firme e forte, não quer mais atrás, não quer mais sombra, ele quer do lado. Eu quero falar da quarta-feira. Tá, ninguém- desculpa. Eu também tô- Deixa eu tô falar da curioso. Quarta-feira. Quarta-feira, aquele dia morno, né? Ninguém espera nada da quarta-feira. Você diz assim, amor, veste uma roupa aí que a gente vai ali. Sem calcinha. É, pode ser também, né? Deixa uma roupa sem calcinha. Sem calcinha. A gente vai ali. Ou então, amor, outra que é boa. Bom demais essa aqui, ó. Tô prestando atenção, vai. Amor, vou lavar As os dicas. pratos hoje. Funciona Não. muito. Não, ó, não. Não, essa daí não, essa daí não. Vou lavar o pratinho. Não, vou você tirar a tem que mesa. explicar, eu tenho que explicar. Não, alguma coisa O que... host não fala sobre si mesmo, mas nesse caso, como tá no contexto, eu tenho Vamos que lá, tá explicar. permitido. Eu lavo o prato todo dia. Esse não poxa, vale. Então, pronto. então você Então cita a sua mulher todos os dias. Mas na quarta é especial lavar o prato, então. Não, naquele dia que ela não espera. No dia Você que tem ela que não fazer espera. uma coisa diferente. Lá em casa, eu vou ser sincero com você, não existe uma forma dela esperar que eu não lave o prato. Não, então pula Vamos pra uma pensar- coisa que me você dá uma Pega outra. um jantar Pá. mesmo. Amor, O vamos jantar ali. é muito simples. Não, não acho simples, não. Olha pra Eu sou câmera aí, apaixonada por ir. Cara, jantar. vamos na Barra ver o pôr do sol. Me dá algumas opções pra eu, de repente, ter mais de uma Pôr quarta. do sol na barra, né? Um jantarzinho, um café. Final de tarde, final de tomar um tarde. café. Oxi. Os homens estão acostumados E a... bater papo aleatório. Bater papo aleatório. Isso é, É, importante. né? Sem Funciona, celular, aqui não, Tá funciona. anotando tudo aí? Pelo amor de Deus, recortes aí, Bill. não falar sobre Gravado, trabalho. Não falar sobre trabalho. E quando você é sócio Ainda mais quando você é sócio. Ah, e aí, como é que faz? Estabelecer um dia na semana, não precisa ser fixo. Depende muito do casal. Mas não precisa necessariamente ser fixo. Mas se você puder, estabeleça, tipo, uma segunda-feira, no final do dia, a gente vai sentar para conversar sobre nada. E o nada vai se acumulando assuntos corriqueiros, não de trabalho, não de problema, não de filho, não de boleto, não de dívida, não de empréstimo, não de nada disso. Você reduziu muito a temática. Meu Teve Deus um do dia céu. aí que a gente parou, né? Uma segunda-feira, inclusive. Foi, Sentamos no segunda-feira. sofá para falar de nada e resolvemos ligar para alguns amigos. Amigos. Fizemos Chamada chamada de vídeo. para amigos. Não precisa falar nada. Batemos papo, falamos nada e Só depois falamos tudo. Foi bom Detalhe. demais. Muito Tô bom. sentindo que ela vai migrar pro hit Conselheiro Amoroso. E já vai ser o outro. Mas Ai, eles meu querem muito, eles me seguem. Nossa, eles ficam assim, esperando o momento que eu tô postando Não, e mais do que as meninas. É sem segundas intenções Sem mesmo. segundas. As mensagens são, tipo, eu preciso que você dê uns toques na minha esposa ou na minha namorada. Ou Sim. que você me diga o que fazer pra eu reconquistar. Pra eles ou mesmo, fazer às uma vezes. coisa diferente. E mulheres pedindo esses toques? Tem? Então, é mais difícil. É mais difícil? É infinitamente mais difícil. Elas são mais... Eu digo tímida, que elas se intitulam, mas elas são mais comedidas
justamente pelo meu posicionamento. Eu falei para ela, Cris, eu preciso me mostrar feia. Eu preciso me mostrar no momento que eu estou exercendo o meu direito de ser feia. Não, eu fiz isso. 4-0 Bahia. Sai daí, Bahia. Eu tô falando da minha feiura. Eu fiz isso no sábado. Não, é sério. As mulheres acham que eu vivo assim o tempo todo. Adriano Pia tá dizendo, tô esperando ele me levar à praia. Pois, quem tá é vendo? ele pra gente mandar logo um recado Ele, aqui. por favor, ele. Ele é a esposa dele. É a esposa de Sérgio. Chega, deu um calor aqui, deixa eu tirar aqui. Né? Olha! Amanhã tem praia, hein? Itacimirim, me Amanhã aguarde. é quarta-feira. Amanhã é quarta-feira, hein? Você entendeu? Você entendeu? Ó, a Bahia tem o maior litoral do país, bicho. Vou me dar de Então. bem, viu? Vai naquela Jamerson praia. Ricardo, bate-papo salvando a noite chuvosa nas Alagoas. Olha que legal. Vai naquele lugar mais assim, distante, porque de repente, né? A libido dela vai ser tão trabalhada Opa, ali naquele que momento. maravilha, Já dá uma Billy. esticadinha Cabeça. em algum lugar. Márcia Rocha, bom demais ouvir essas meninas. Muito Pois bom. é. Itacimirim é nossa praia preferida. Ah, por acaso. Itacimirim. Por acaso. Não Muito por bom. acaso. Não, por acaso. Não por acaso. Esteve Nós lá amamos. sábado, não Tivemos foi? lá Domingo. Domingo. Mas enfim, é uma questão da gente atinar os homens a perceberem dentro de uma relação mais séria, mais longa, né, principalmente, que a mulher às vezes vai dizer sim por medo, né, querendo dizer o não, mas quando é um não, também é um sim. O não também é um sim para novas possibilidades, para as novas oportunidades, para renovação, porque eu vejo muita gente fazendo festa de renovação de votos e tal, nananã, mas às vezes a festa em casa é muito melhor do que você mostrar para as pessoas que você está renovando. Renova em casa. Vai mudando. O comportamento enraizado vira hábito. E o hábito, quando você não presta atenção, ele acaba com a tua vida. Essa Ou frase dela do o não Também assim. pode virar um Pode sim. virar um Também sim. é um sim. Porque a gente está tão habituado, desde o início estou falando isso, porque é o que eu vivo aqui na minha mente. Sim. Habituado a ficar dentro da caixinha ali o tempo todo, que a gente não abre possibilidade para nada mais. Né? É ali. Segunda a sexta trabalha, sexta happy hour, sábado vai na praia ou não, domingo descansa para trabalhar segunda, a vida é essa. E o dentro não dessa caixa. é para essa caixinha. O não é para o que está dentro dessa caixinha. Quando você sai dela, que você assim, quarta-feira eu vou pegar dia minha mulher sim. e vou na praia, né? Vou pedir uma folga, vou dar um jeito, vou levar ela para jantar, vou fazer alguma coisa. Inventa uma doença. Pô, não faz isso não. Não, porque a rede social tá aí para, né, Entrega tudo, a escancarar. gente marca, aí dá ruim, perde o emprego, não quero isso não. Mas você dizer não para essa caixinha e abrir outras milhões de possibilidades, sabe, pode salvar casamentos, inclusive. A gente está acostumado a querer a aprovação das pessoas, sempre, do outro, de quem está de fora da sociedade. Então a gente esconde as coisas erradas, né, que estão dentro da relação, dentro de casa. A porta fechou, os problemas ficam lá e cá fora as coisas são lindas. Só que se a gente percebe que mudando pequenos comportamentos, você modifica o hábito do casal, não é somente individual. Começa pelo individual. A mulher tendo essa consciência que essas crenças não precisam ser levadas adiante e mudar o seu comportamento através da base da sua autoestima. O homem começar a ficar mais atento para essa mulher que diz não, diz sim, depois pode querer mudar e não ter essa coragem, esse dinamismo para dizer esse não. Isso está muito claro quando o casal ele se confronta assim. Você tirou todas as possibilidades, Mel. Vamos conversar sobre o quê? Você acabou de dizer que você está dentro da caixinha. Não, exemplo. Não, dando exemplo. Isso é o que passa na nossa cabeça. Cara, eu não posso falar de trabalho, não posso falar de filho, problema, boleto, dívida. Eu vou falar sobre o quê? Vamos, sei lá, IPTU, talvez. IPTU não é despesa, né? Mar tá bonito, o Parafuseta. céu tá bonito, o lugar é incrível. A Sabe, gente o Bahia, até o Bahia pode entrar no meio aí. É isso, você utilizar e explorar talentos. Talentos que você acabou de descobrir em você. Talentos que a pessoa descobriu nela. Porque ela faz por ela, mas ela também quer ser vista, né? A gente é sociedade, a gente precisa viver em grupo, né? A gente se salvou da extinção por causa desse agrupamento. Então, a opinião das pessoas
principalmente de quem está perto da gente, é muito importante para que a gente se valide. Não se dê o valor, porque o valor precisa ser dado por nós. Mas a validação do externo também é importante, é como se fosse encher mais a caixinha do que eu já tenho certeza. Sim. A gente não precisa esperar isso para ter certeza. A gente precisa ter a certeza e esperar isso. Porque a gente não faz mais do que a nossa obrigação, a gente observar o nosso amor, né? Aquela pessoa que construiu aquela vida junto com a gente, passou por maus bocados também junto com a gente não observa essas pessoas. Os pais não observam os próprios filhos. As adolescentes estão crescendo assim, meio que sem uma base estruturada. Porque os pais, eles estão nessa correria do dia a dia. Não é porque mãe ruim, pai ausente, não é isso. A vida está levando a isso. E a falta de conscientização faz a gente repetir esses padrões. E se a gente não se atentar, o mundo vai engolir a gente. Sem dúvida. Então, eu fico ligada nessas meninas para a gente modificar o mais rápido possível para salvar relacionamentos e para estar cada vez mais acertando em pessoas felizes, satisfeitas com elas, com a libido lá em cima, para sair dando aí, ó, a torta e a direita, porque não tem coisa melhor, né? Para ela mesma e para quem ela quiser. Isso, principalmente isso. Quando a gente trabalha a libido da mulher, ela se sente confortável no próprio corpo, ela se sente confortável dentro dela. E isso faz ela se excitar com ela mesma. Ela olhar para o espelho e dizer assim, cara, eu me como. Cara, eu sou gostosa. Não precisa ter corpo de mulher gostosa, padrão. Sim. Você é gostosa porque você é gostosa por dentro. A baiana tem muito isso. Eu ouço muito assim, as pessoas de fora dizendo, a baiana tem um tempero a mais. Temos. Mas o tempero da gente não é a bunda. O tempero da gente não é a cor da pele. O tempero da gente é o carisma. A gente é sorridente, a gente é alegre, a gente é expansivo, a gente abraça todo mundo. E isso é a ativação da sexualidade. Então, o que é sexualidade? É essa energia de troca de intimidade, de troca de carinho, de atenção, de afeto. E o baiano sabe fazer isso como ninguém. Então, quando a gente se impõe como baiana picante, não é pela bunda. Não é porque a gente sabe descer até a boquinha da garrafa. Eu nem tenho também esse tanto de bunda aí também. Nem rola. Mas é porque a gente sabe realmente abraçar e acolher as pessoas. Então esse carisma faz que a gente tenha essa pitadinha a mais aí, esse tempero baiano. Então eu quero botar essa pitada na panela de todas as meninas que querem entrar nesse movimento que eu chamo o movimento Subindo pelas Paredes. Então acha vocês no Insta? Acha no Insta. Por Cabeça já colocou aí algumas vezes? Cris, você que faz o meu Insta, diga a ele que você me orientou, por favor, a reiniciar. De reiniciar o Insta, de começar essa jornada. Eu tinha um Insta. Tá errado esse Insta dela, inclusive, isso. Viu, produção? Esse é o Insta antigo. Onde atenção, produção! Eu tenho 15 mil seguidores, abandonei esse Insta, porque como eu mudei, eu precisava de seguidores que realmente quisessem estar nesse movimento junto comigo, porque eu também estou no movimento Subindo pelas Paredes junto com todas elas. Então tinha muita gente lá que me seguia que não tinha esse interesse e tá tudo bem. Eu não ia expulsar as pessoas. Sim, claro. Então eu me expulsei. Entendi. Aí eu comecei. E agora qual é o certo mesmo? É Mel. Ela não sabe também, não. Mel. Ou a pessoa que faz o meu Instagram. Será que dá pra gente colocar aí, Cabas? São muitos clientes. Mel com 2 L's, ponto Oliveiras. Mel com 2 L's. Ponto Oliveiras. Ponto Oliveiras. Beleza. Ela recomeçou. Por orientação dela, porque ela faz essa parte do marketing digital. Na verdade, ela estava com o Instagram de muito tempo, né? Tinha quase uns 10 anos no Instagram. Uns 8 anos. E aí já tinha mudado de nicho várias vezes. O pessoal que estava lá não estava interagindo porque não era o interesse. Chamado algoritmo sujo, né? Nesse sentido. E estava prejudicando o engajamento dela. Então, as publicações dela, que são muito úteis, não estavam chegando em quem pra precisa. Quem precisava, sim. Aí eu falei, você tem 2 opções. Você sai excluindo todo mundo devagarinho, porque se você fizer ações repetidas, o Instagram também te bloqueia. Ou você cria uma nova conta e convida somente quem tem interesse. Foi até o que eu fiz na minha própria conta. Foi. Cria uma nova conta só para quem tem interesse e a gente trabalha com estratégia em cima disso. Sim. Com todo cuidado, com as palavras, né? Porque tudo é bloqueio.
Mas, Com certeza. mas a gente Mas é consegue interessante você alcançar. falar sobre isso, porque a gente também tem essa coisa, quando a gente começou também, a gente pensou assim, também pela experiência que a gente adquiriu pesquisando. Que às vezes a pessoa quer aproveitar, não quer perder aqueles... O número de 15 seguidores, ela mil, tá né? falando Eu fiz isso. um post sobre isso hoje. hoje. Eu já dei um palavrão. Eu disse, Fala aí, foda-se compartilha. o número de seguidores. Porque hoje o que importa não é a quantidade que você tem, é a qualidade de pessoas que estão ali. Se você tem 15 mil, como ela tinha, e comenta a sua publicação, o algoritmo entende que aquela publicação é ruim. E ele não distribui mais. Mas se você tem ali 100 e comenta, já proporcionalmente ele entende, Sim. pô, Rolou a publicação interação. dela é maior, tá maior a interação, aqui eu vou distribuir mais. E começa a distribuir. Então é mais interessante hoje você ter menos seguidores com envolvimento com você, que interajam, que estejam ali compartilhando contigo, do que ter um monte que não tem nada. Essa é a lógica dos nano-influenciadores que está se falando tanto? É. Hoje é assim, para uma empresa contratar alguém com pouquinho, né? Que tem influência, na verdade, a gente chama de influência. É melhor você ter influência do que você ter números. Que quando você tem influência, você vai dizer assim, para 100, compra essa caneca. É 50 compras. 50 compra. Mas você tem lá 100 mil seguidores, você diz, compra essa caneca. E ninguém compra, não é interessante para sua marca. Entende? Então, o E importante por mais é o que, engajamento. por que, na sua avaliação, é tão difícil explicar isso pro povo? Por que as pessoas estão tão valorizando As o pessoas número? valorizam muito o número em tudo. Culturalmente é assim. Mas a questão do impulsionamento, por exemplo. Por exemplo, você fala assim, compra essa caneca. Eu faço lá o post e coloco, vai atingir, sei lá, 100 mil pessoas que naquela... Como é que Naquele se diz? target. É, exatamente. Aí você fala de anúncios. Aí eu vou Sim, te sim. dar duas vertentes, né? Anúncios funcionam muito bem para o cliente que está preparado para comprar. Se o cara quer uma caneca e aparece na frente dele, ele vai comprar a caneca. Certo. Mas se o cara não está preparado, ele vai passar direto. Então, o que é que eu faço com o marketing de conteúdo? Eu tiro de você dizer assim, compre essa caneca, certo? Eu tenho aqui uma caneca do Bahia Cast, que tava lá na mesa, no dia daquele podcast que a Mel e a Cris fizeram, que se Digitais você comprar, sua mãe vai se apaixonar. É outra coisa. Porque ela assistiu o podcast, entende? Você traz um outro contexto pra caneca, você dá utilidade a ela, você vai dizer que a caneca é a caneca que vai te fazer companhia no seu café todos os dias de manhã. Isso tem muito valor. É diferente de você dizer, compre uma caneca. Não, mas eu digo assim, por exemplo, você tem, sei lá, 10 seguidores e você hoje, pelo Insta, você fala, quem compraria a caneca? Fulano que tem 25 anos, que é canceriano, que tal. Aí eu vou lá e coloco justamente essa galera Lá na frente. na frente o anúncio na frente desse do pessoal. impulsionamento vai ser voltado para esse público. É isso. Eu acredito muito nos anúncios. Eu faço, inclusive, anúncios. Acredito muito. Mas eu acredito em escala. Quando você mostra somente a caneca, é seco demais. Mas quando aí você vende para 10% do público que você pediu. Mas quando você mostra a utilidade da caneca, o valor que ela tem, aí você chega a bater 30%. Que é a média, né, que dá uma campanha de conversão. E digo mais, eu não sou muito de impulsionar aqui no Instagram, não. É pelo gerenciador de anúncios, porque aqui no Instagram você acaba perdendo dinheiro. Eu já ouvi falar sobre isso. Você perde dinheiro e, assim, a gente não tá pra perder dinheiro, né? Mas é no gerenciador Pra venda, de no anúncio, caso, né? Gerenciador de anúncio, você faz, como eu falei, tem que haver um aquecimento, né? Tem que aquecer o público ali, pra depois você fazer uma campanha de conversão. Existe todo um passo a passo, não é mais assim, chegou ali, impulsionou o anúncio, você vai perder dinheiro e tá caro o anúncio hoje em dia. Caro demais. Instagram tá danado, né? Tá. Pois é. E Você como acha que nesse sentido, essa coisa que, lógico, não estou julgando aqui o mérito do que gerou essa saída do Monark, do YouTube, para a nova plataforma. Você acha que é um caminho que vai crescer justamente porque o YouTube e o Instagram estão segurando o orgânico? Acredito. Eu acredito muito que... Na verdade, não é nem que eu acredite. Eu percebo junto aos criadores de conteúdo essa dificuldade da entrega. Eu hoje, como estrategista, eu considero que funciona muito bem o algoritmo. Porque o que ele faz? Ele entrega para você mais do que você gosta.
Certo? Certo. Se você gosta de caneca, você falou caneca, você vai receber mais caneca. Se você curtiu caneca, você vai receber mais caneca. Se você curte microfone, você vai receber mais microfone. Então ele se baseia nisso. E a briga do orgânico hoje é para quem tem a melhor caneca e quem consegue chamar a atenção da melhor caneca. E algumas pessoas, por terem mais recursos, acabam saindo na frente. Porque pode fazer um design bonito, porque pode fazer uma copy melhor, né? Copy escrita persuasiva, pode ser melhor. Então, algumas pessoas acabam saindo na frente. Então, eu acredito que uma rede social que consiga chegar para ajudar esses empreendedores que precisam do orgânico e não tem poder ainda para construir, né, anúncios, para pagar mesmo quem faça todo um design, toda uma estrutura, pode chegar chegando. Mas pode acontecer o que aconteceu com o Clubhouse também. Que foi uma febre e depois parou. É um negócio que a gente tem que analisar com o tempo. Como é que vai ser o comportamento das pessoas? Afinal de contas, Instagram, Twitter e YouTube já tem uma base gigantesca. Então, por isso que o Elon Musk, quando comprou o Twitter agora, disse, libera a galera. Provavelmente por isso que eles estavam comprimindo. Ah, só passa anúncio de esquerda. Esquece a direita. Ele falou, ó, meu amigo, eu quero vender, eu quero dinheiro, eu paguei 44 bilhões, libera esse algoritmo aí, deixa a galera à vontade. Eu peguei uma análise essa semana do Paulo Cuenca sobre essa compra e eu achei muito bacana, né, o que ele discorreu no tema. Que hoje em dia o Twitter ele cancela muito, né? E, assim, não é todo mundo de direita. Eu sou de esquerda, né? Logicamente. Mas não é todo mundo de direita que está 100% completamente errado e precisa ser escutado também. Eu acredito nisso. Eu sei que pode ser que eu seja lixada aqui pelo público, mas eu acredito que somos todos pertencentes a uma sociedade onde tem que haver escuta ativa de todo mundo. Por definição, né? Já que a gente quer ser escutado também, entende? Né? Não há, tipo assim, fulano falou a palavra, vou citar a palavra denegrir, que hoje em dia a gente não usa mais, né? Já tem um fundamento para isso. Mas tem gente que não sabe. Ah, mas não é o meu papel educar. Tá, mas se tá te doendo, que custa você, como ser humano, comunicar pro outro? Olha, fulano, não pega legal. Como eu. Tem gente que gosta de ser chamado de sapatão. Eu não gosto. Não me chame de sapatão, a não ser que eu permita e esteja num tom de brincadeira, mas eu não me intitulo sapatão. E eu posso dizer pra fulano, pô, ó, não faz mais isso que é meu papel, eu não gosto, eu tenho que dizer que eu não gosto. Então, pra mim, hoje, tem que haver a escuta de todos os lados e é a possibilidade que ele tá abrindo de não, porque uma pessoa, assim, eu digo que não deve ser aberto para pessoas que querem cometer racismo proposital, querem cometer homofobia proposital, mas uma escuta ativa, sim, uma discussão, sim. Discussão é que acrescenta, né? Não existe não se falar sobre determinados assuntos. Tem que se falar sobre política, tem que se falar sobre religião, tem que se falar sobre futebol. São as 3 coisas que mais tem que ser faladas, porque é a base do que está aqui no nosso país. E quando a gente não discute, né, a nação fica emburrecida. Porque a religião acaba comandando o país de qualquer forma. A política comanda o país de qualquer forma. A gente é movido pela política, a luz aumenta, vai, gás sobe, desce, gasolina tá estourando e ninguém faz nada porque a maioria das pessoas não discutem política. Não quero nem saber. Como assim? Ou se discutem, né? Ou se discutem, assim? Que é um problema também, discutem de forma infantilizada, né? Isso. Não, é isso, é aquilo. Não vai ali e eu vou aqui. Não existe isso, tá? Um não é de todo ruim, o outro também não é de todo ruim. Eu tenho 99% de sou contra o autogoverno. Mas eu vou lá no 1% do plano de governo, dou uma olhadinha e observo que alguma coisa foi feita, sim, e a gente tem que observar. É lendo, é vendo se ele está cumprindo, não é dizer, não vou votar e acabou. Não existe isso. A gente está pecando por isso. E pode continuar ruim ou piorar por isso. E para o anunciante é ruim. No final das contas, né? Eu digo assim, a gente não vai ganhar dinheiro enquanto não se resolver essa porra aí. Eu estou querendo ganhar dinheiro também, eu quero anunciar também. Inclusive, Sérgio, só um adendo, eu vi se falando sobre isso, né? De anunciante de esquerda, anunciante de direita. Não existe anunciante de esquerda, só tem de direita.
Aí o cara tem que fazer os podcasts, os programas. Tudo voltado. Tudo voltados pra direita. Eu acho burro isso. E eu aqui, eu tive muita... Eu digo, a primeira sorte foi ter esses sócios aqui fantásticos que eu tenho. Mas assim, a gente não bota cabresto pra ninguém. O Igor Canário, na segunda semana de programa, ele falou, eu vou aí. Tô esperando até hoje. Ele tem uma agenda complicada, mas tipo... Ele vai sentar, ele vai dizer o que ele pensa. Eu não tenho que necessariamente concordar com tudo. Sim. Ou discordar de tudo que ele fala. Tagino, Goldin, que agora vai sair sem dúvida. Eu gosto muito de falar assim, você tá de um lado e eu tô do outro, certo? E essa possibilidade aqui no meio. Tem uma mesa inteira no meio. Pô. E aí? Bonita, inclusive, essa mesa linda, de bilho, né? É de bilho essa mesa. Meninas, realmente assim, como é que eu vou achar a palavra certa, né? A gente procurou tantas palavras certas hoje, né? Uma delícia conversar com vocês aqui. Que massa. Gostoso. Eu espero mesmo que a gente possa se encontrar mais vezes pra gente ampliar essa discussão, né? Eu quero trazer, tá desse lado daí, né? Essa ideia para aqui. Sim. Traga mesmo. Para trazer o conceito de sexualidade de uma forma mais ampla, as pessoas entenderem que sexualidade não é apenas o ato sexual. E eu como profissional, eu não posso ajudar totalmente as pessoas porque eu tenho uma limitação. Então, eu trabalho com a parte da sexualidade comportamental. Então, tem uma ampla... vastos profissionais que podem me ajudar, e eu quero trazer esse contexto para a gente fazer com que essa discussão chegue a mais pessoas cada vez mais, porque a sexualidade é a base da vida, a gente nasce com ela e a gente vai morrer com ela, então a gente não está usando, está deixando, está desperdiçando esse trem. Pois então eu quero... De esquerda e de direita, inclusive, né? De esquerda e direita. Não tem lado não, de um lado e de outro. De ladinho, de quatro, de qualquer jeito. De qualquer lado, está sendo desperdiçado. E aí o projeto é trazer ela, né? Mais uma... a gente está ajeitando com o Ive, que é uma astróloga maravilhosa. Mas eu, com certeza, eu tô aqui firme e forte, ajeitando aí com o Bio alguns detalhes. Mas eu quero explanar esse tema. Psicólogo, nutricionista, médico. Vou chamar o meu ex aqui pra gente discutir sexualidade. É isso aí, é ampliar. É ampliar os horizontes das mulheres, porque com mulheres e homens empoderados, a gente vai levar o país ao lugar que tem que estar. Eu acho assim, eu pessoalmente assim, falo sempre, e até... quando tiver o beco, a gente tem que marcar o beco. Com certeza não deu pra gente falar sobre tudo. Eu queria, por exemplo, falar dessa experiência de pai, né? Eu tenho uma filha e muito se discute essa questão do lugar de fala. Como eu acho, por exemplo, que a gente da esquerda tá entendendo o lugar de fala como proibição. Aí eu vi a Rita Von Hunt falando sobre isso e vi a Djamila falando na introdução do livro da Carla Cotirene, que a gente tá usando o lugar de fala de forma como proibição. Quer dizer, a gente precisa lidar com essa falha de percepção que a gente tem. Sim. Se a gente quer realmente que a gente valorize a potência que a expressão lugar de fala trouxe pra gente, né? Como atingimento. Com certeza. Então eu espero mesmo que vocês possam voltar logo, né? Não só com o programa de vocês, mas que a gente possa de repente ter uma parte B aqui, porque vocês... Ai, que delícia. Que massa. Muito gostoso, passou rápido, eu tenho 1h32 já. Queremos discutir mais, conversar mais. É nesses papos que a gente consegue plantar alguma coisa na cabeça das pessoas, entende? É ampliando a nossa mente. Sair da Matrix, né? Sair da caixinha. Da caixinha. Sair da caixinha de isso pode, isso não pode. Vamos conversar, às vezes vamos cansa, mas a gente tá aqui firme e forte, né? Sabe, você pode falar sobre mulher também, você vive com uma e você tem uma filha. Por que não você não ter esse lugar de fala também? Exato. Não, a Rita Von Hunt, ela fala especificamente disso, né? Que o lugar de fala que é uma expressão que surgiu no movimento negro feminino, com Angela Davis e tal. Ela vai primeiro para a Grécia, é fantástico. Ela fala primeiro da noção de conhecimento na Grécia, que é um experimento que ela faz com os alunos, né? Antes de falar sobre lugar de fala, ela fala sobre isso. E aí depois ela fala que o lugar de fala, ele determina inclusive o que um heterotop, que um macho escroto falaria sobre o feminismo. Aquela fala dele determina o lugar de fala dele. E que a gente tem usado muito como um elemento de proibição. Quer dizer, mas aí é que eu falo, mas eu digo, mas a Djamila falou isso aqui, isso aqui é interessante. Quer dizer, a gente pode dar. Quer dizer, o oncologista, ele tem que ter câncer para falar sobre câncer? Não. Entende?
É surreal o negócio. Então eu acho que desse. isso é um meia-culpa que eu acho que a esquerda principalmente tem que fazer para que a gente possa avançar mais na discussão do lugar de fala. Eu- A esquerda assim- old school, a esquerda velha Espanha. Eu, assim, compreendo, já discuti muito com amigos meus, e compreendo que existe toda uma história, toda uma cultura, existe toda uma dor. Existe. Sim. Mas não é a ferro e fogo e com mais dor que a gente vai conseguir curar essa dor, e que não vai ser curada nunca, né? Na verdade, A dor foi já. a gente Tentar vai amenizando conviver, né? aos poucos e convivendo. E não é a ferro e fogo que a gente vai trazer isso a melhorar, né? Mas é conversando, discutindo, abrindo espaço para o outro lado também entender, conversar, escutar, colocar ponto de vista e ampliar os horizontes. E principalmente você tem uma filha, né? Então você pode estar levando também o benefício a ela. Pense assim. Afinal de contas, eu quero saber que mundo é esse que eu tô deixando para ela, né? Ai, pois é. O mundo que você está deixando para ela, principalmente, é o mundo interno dela. Sem dúvida. Nunca mais esqueça isso, que tudo que ela tem está dentro dela e no que ela acredita foi Figurar, você tem que ser responsabilidade. entrevistada aqui uma hora dessa. Ai, que bom. Meninas, muito obrigado de coração. Eu sei que eu tô falando em nome de toda a equipe. Foi um papo muito legal, muito divertido, muito informativo. Espero que não demore a gente se ver em qualquer outra situação. Estamos que vai aqui ser só mais. esperando, né? Por mim, eu volto amanhã. Muito bom. Obrigada. Billy, Show de bola. Vamos lá para agenda. Amanhã teremos Manos Pretos. Manos Pretos, Que vão vai tá estar aqui Serginho Rocha, Jair, meu colega de Marcelo. sala, e Marcelão, né? Para falar sobre suas trajetórias. E quinta-feira, Penetra Pod, vou até dar aquela pescada de novo. Penetra Vai Pod ele. vai estar com Flora Machado, certo? Aqui falando que ela é da... É policial influencer. Opa! Pô, meu, é policial e influencer. Eu Vai ser vi. bem legal, né? E é isso aí. beleza. Muito obrigado, Cabas. Obrigado, Billy. Obrigado, meninas. Muita Obrigada. paz e luz. Boa noite. Até amanhã.